descansar, não? Meu Deus do céu, o que que seria de nós, não? Então percebe que quando Jesus ele começa nesse diálogo com os judeus, isso é muito intencional. O que eu quero trazer para uma conclusão aqui, Rafael? E por que eu digo que nós temos que entender o capítulo 5, que a parte mais importante é a revelação de quem é Jesus, e não do anjo e não das águas que se moviam ali. A grande revelação do capítulo 5 não é essa cura também. Você percebe que Jesus ele operou essa cura, ele realizou esse milagre para que isso fosse um instrumento naquela festa, naquele dia, onde Jesus pudesse trazer o debate entre os religiosos e revelar que ele e o Pai são um. Exatamente. Então, qual que é a conclusão que eu quero chegar aqui? Que quando nós oramos, todos nós pedimos coisas para Deus. Todos nós agradecemos Deus também. Os enfermos oram pedindo cura. Aqueles que precisam de provisão, de trabalho, de sustento, oram pedindo isso. Mas, diferente de todos os outros milagres daquelas pessoas que se aproximaram de Jesus suplicando o milagre, aqui Jesus vai e cura um homem, e esse homem ele faz parte de um plano de Jesus para revelar a sua identidade. Quero trazer mais entendimento e clareza sobre isso. É que existem momentos, e esse é o momento que está aqui no capítulo 5 de João, que curas, milagres, providências acontecem nas nossas vidas de maneira que nós sequer imaginamos. E isso nem foi fruto da nossa fé. Foi graça de Deus, fomos alcançados por Deus, fomos selados por Deus, envoltos no seu amor, tocados pelo Senhor, simplesmente para fazer parte de um plano, parte do seu propósito, parte do seu projeto. Amém. Então olha como é diferente o cenário, como é diferente a dinâmica de quando nós pedimos algo com fé e alcançamos, de quando existem momentos que Deus ele tem um propósito e ele vai envolver você em um propósito. Exato. E quando Deus quer realizar esse propósito, e ele vai realizar esse propósito, Rafael, não existem desculpas que podem parar o propósito de Deus. Não adianta dizer assim, eu sou uma criança e não sei falar, como disse o profeta. Não adianta dizer assim, eu estava de trás do gado e Deus me chamou para ser profeta. Não adianta dizer assim, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Não adianta dizer, eu não tenho quem me carregue. Porque quando estamos envolvidos no projeto de Deus, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer provisão, Deus vai abrir a porta que está fechada, Deus vai mover céus e terra para que o seu propósito se cumpra. Então qual é a melhor parte de tudo isso? É entendermos como nós podemos fazer parte do propósito de Deus. Porque quem está debaixo do propósito de Deus é cuidado por Deus, é zelado por Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão debaixo desse propósito. Todo o cuidado de Deus é dispensado. Então, seja você, Rafael, seja eu, seja o nosso amigo que está nos assistindo agora, nosso irmão, nossa irmã, parte desse grande propósito de Deus, porque os recursos chegam, a cura acontece, maravilhas e milagres se manifestam, mesmo que nós não tenhamos fé. Se a gente está pedindo migalhas e Deus tem banquetes para nos proporcionar quando nós fazemos parte do seu propósito. É verdade. Eu fui claro, Rafael? Muito claro, muito claro. E também, às vezes pode existir pessoas que estão nos assistindo que às vezes estão precisando de uma cura, né, pastor? Uma das coisas importantes que nós falamos aqui é que a gente venha buscar na fonte certa. A fonte certa. Porque muitas vezes a gente quer buscar em fontes que não vão nos trazer cura, né? E a única fonte que cura, o único que cura é Jesus Cristo, não é verdade? Muitas pessoas têm buscado em lugares errados, têm buscado em filosofias humanas, quanto que na verdade o único que cura é Jesus Cristo.
Não é verdade? Em falsos ensinamentos, em votos que Deus não tem nada a ver com isso. Não é? Em Exato. sacrifícios que Deus não pediu, Rafael. Tá? Existem pessoas se sacrificando em votos das quais Deus não se agrada disso. Deus não está pedindo determinado tipo de sacrifício. A pessoa está olhando o tanque e Jesus está... E Jesus tô aqui. está ali dando assim, você quer ser curado? Olha só. Exatamente. Você quer ser curado? Então, uma reflexão que a gente poderia fazer, né? Nós estamos dispostos a pagar certos preços, né? E é comum a gente dizer assim, não, tem que pagar o preço. E olha que quando a graça de Deus se manifesta, a graça não pede pagamento nenhum, Rafael. Nada. Porque não há preço. Que preço é esse a ser pago, senão aquele que Jesus já pagou? Exato. Para que a graça se manifeste nesse momento, aqui nesse lugar, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas famílias dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Essa graça manifestando ali, não pedindo explicação, não pedindo pagamento, não pedindo preço nenhum, Rafael. É verdade. Só perguntando assim, você quer ser curado? Você quer viver esse milagre? E infelizmente muitas pessoas estão dando as desculpas, querem as muletas, querem elas mesmas pagarem o preço que Deus não está pedindo. Às vezes é mais fácil que a camuleta, né? É mais cômodo. Fácil, cômodo, isso, verdade. Mais cômodo, sabe? As pessoas estão acostumadas, né? Como esse homem há 38 anos, ele só enxergava aquela forma de ser curado. Exatamente. Ele não enxergava outra forma. Exato. Mas que quando Deus vai revelar a sua identidade em Cristo Jesus, ou quando Jesus fará algo para que o nome do Senhor seja glorificado, então a gente pode entender que será possível que nessa dor, nessa enfermidade, nessa miséria, que nesse problema que eu já vivi, que você já viveu, que quantas pessoas estão vivendo nesse momento, será possível que o nome do Senhor pode ser glorificado em tudo isso? E às vezes as pessoas falam, não, como? Na minha dor, no meu deserto, no caos que está a minha vida, como que o nome do Senhor pode ser glorificado? Sim, pode ser glorificado. Pode ser glorificado quando Jesus começar a se revelar na sua vida. Amém. Quando Jesus manifestar-se na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus conselhos, no meio da sua família. Quando Jesus ele se manifesta ali e a gente reconhece que quem está batendo a porta é o Senhor Jesus. E nós ouvimos e abrimos essa porta. E Jesus entra para cear conosco. Então, a miséria, ela vai embora, a enfermidade, ela vai embora, os problemas, o caos desaparece, o mar se acalma, viu, Rafael? O mar e o vento se acalmam, porque Jesus está ali para ser manifesto e o nome do Senhor ser glorificado.